que é o vitimismo? Tá vendo essa mulher ali, né? É eu me colocar nessa posição de vítima da sociedade, de vítima na minha casa, vítima na minha família. Eu culpar os outros. Então, se eu não consigo aprender uma disciplina, a culpa é do professor. Se eu não consigo aprender uma disciplina, a culpa é dos meus amigos que me chamam para sair beber e aí eu não consigo estudar. Isso é ser vítima, é se colocar na posição de vítima, achar que a responsabilidade que é tua é dos outros. E olha só quanto isso é só uma mudança, é só uma questão de pensamento. Essa posição, se colocar numa posição de vítima, é confortável muitas vezes, porque você tá ali se sentindo que a culpa não é tua, então eu tô tranquilo. Ah, não, não é culpa minha, eu não passo no concurso porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho, porque a minha família não me ajuda. E aí quando eu faço isso, eu fico numa posição cômoda. Só que ao mesmo tempo eu não consigo evoluir. E o que é preciso ter para não se colocar numa posição de vítima? Duas coisas: autorresponsabilidade e autodisciplina. Duas coisas: assumir que a responsabilidade é minha para aprender, para estudar, para ganhar mais dinheiro, qualquer coisa. Independente dos problemas externos, eu tenho que cuidar do que eu consigo fazer. Os problemas internos, as minhas capacidades, eu tenho que evoluir, assumir a responsabilidade para conseguir crescer. Então, esse é o primeiro fator. A partir de agora, ninguém mais aqui que está estudando vai botar a culpa que não consegue porque o professor é ruim ou porque o Thiago não me ajuda direito. Negativo. Nós aqui, o cursinho, são ferramentas, todas são ferramentas. A responsabilidade é tua, é única e exclusivamente tua de querer aprender, de buscar formas diferentes, conhecer o teu método de estudo melhor, para que você aprenda e evolua. E ter autodisciplina para fazer aquilo que tem que ser feito. Independente do horário, do que tem que ser feito, você cumpra exatamente aquilo que foi programado para que você tenha resultado. Então esqueça a posição de vítima. A partir de agora, você tem autorresponsabilidade e autodisciplina na tua vida. Se daqui a 5 anos você vai estar estagnado no mesmo ponto onde você parou, tá hoje, a responsabilidade é tua. Não é culpa do dinheiro ou da tua mulher, da esposa. Assuma essa posição e eu tenho certeza que a partir de agora, a partir desse momento, já vai mudar. Daqui o teu sentimento de vida vai mudar. Porque você vai assumir essa responsabilidade e vai tentar fazer alguma coisa para mudar. E aí a gente traz o mindset de crescimento. A gente já conversou um pouco na Masterclass sobre ele, e aí eu quero falar um pouco mais porque eu vejo isso aqui como fundamental, é um complemento daquilo que a gente já vem trazendo ali. Eu trouxe uma frase aqui do Alfred Binet. Esse cara, ele foi quem criou a teste de QI, do coeficiente de inteligência. Enrolei aqui agora para falar. Esse teste de QI ele criou na França já há um bom tempo, ele é um francês, e olha só a frase que ele trouxe, que ele fala: alguns filósofos modernos afirmam que a inteligência do indivíduo é uma quantidade fixa, uma quantidade que não pode ser aumentada. Devemos reagir e protestar contra esse pessimismo brutal. Com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de aperfeiçoar nossa atenção, nossa memória e nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. O que ele quer dizer com isso? Alguns filósofos, alguns pensadores acreditavam que a nossa capacidade mental era... Uma época achavam que era genética, a genética influencia, claro, mas que era limitado pela genética, pelo tamanho da cabeça. Passou várias formas de pensar sobre isso. E aí hoje se acredita, se sabe que o nosso cérebro ele é plástico, ele aprende, ele continua sempre em desenvolvimento, e a gente com um método adequado consegue aprender e desenvolver. E aí esse teste que ele criou de QI, a gente acha às vezes que ele criou para medir a inteligência, né? É isso que se fala, não, é para medir a inteligência. E, na verdade não, na verdade ele criou esse teste para medir as deficiências de cada pessoa, entender onde são as dificuldades, para que a partir disso se possa criar métodos para conseguir equilibrar essas pessoas. Então se faz um teste num colégio, numa sala, vão ter diferenças, e aí baseado nas diferenças você consegue criar métodos para que todos eles consigam evoluir. Então esse é o objetivo do teste de QI. E aí nós temos esses dois tipos de mindset. Mindset fixo, mindset de crescimento. Qual que a gente tem que adotar? O mindset de crescimento, né? O mindset fixo é aquele limitado.
E eu vou trazer um exemplo prático para vocês aqui. Olha só, é uma historinha, eu vou contar para vocês e aí a gente vai refletir sobre isso. Certo dia, você está numa aula muito importante para você e da qual gosta muito. O professor entrega aos alunos as provas de meio de semestre corrigidas. Sua nota foi 5. Você fica muito decepcionado. Naquela tarde, ao voltar para casa, descobre que seu carro foi multado por estacionar em local proibido. Completamente frustrado, você telefona para seu melhor amigo para compartilhar tudo o que lhe aconteceu, mas ele não lhe dá muita atenção. Então, teve um péssimo dia, né? Esse cara teve um péssimo dia. O que você pensaria sobre isso? O que você sentiria? E o que você faria? São aí que a gente vai agora então falar sobre os dois tipos de pensamento. O mindset de crescimento e o mindset fixo. O que o mindset fixo normalmente pensa quando acontece esse tipo de situação, que são situações corriqueiras, né, que acontecem no dia a dia. Então, ele pensaria, eu me sentiria rejeitado, sou um fracasso total, sou um idiota, sou um perdedor, me sentiria inútil e tolo, minha vida é lamentável, alguém lá em cima não gosta de mim, a vida é injusta e todos os esforços são inúteis, não farei nada, vou encher a cara, vou comer chocolate, vou quebrar alguma coisa, vou dar uma bronca em alguém. Então esses são os pensamentos de mindset fixo. E muitas vezes nós somos acometidos por esses pensamentos e a gente precisa reconhecer eles para poder filtrar, eliminar da nossa cabeça e usar sempre os pensamentos corretos. Que isso aqui só leva a gente para o buraco. Cada vez mais vai afundar a gente, não vai trazer nada de benefício. E aí sim, o mindset de crescimento, a postura é diferente. Se eu tirei uma nota ruim na prova, o que eu preciso fazer? Ao invés de eu culpar, me colocar na posição de vítima e culpar todo mundo, o professor, o amigo, enfim, o colega, preciso me esforçar mais na matéria. A minha responsabilidade. A responsabilidade é minha. Eu preciso assumir a responsabilidade de me esforçar mais para ter um resultado melhor. O meu carro estacionei no lugar errado, fui multado. A culpa é do guardinha que multou? Será? Se eu estacionei no lugar errado, a culpa é dele? Preciso ser mais cuidadoso ao estacionar o carro. A responsabilidade é minha. Mindset de crescimento. Meu amigo não me tratou direito. Eu liguei para ele, estava um dia ruim, quis desabafar e não me atendeu direito. Meu amigo deve ter tido um dia mais difícil, um dia difícil. Daqui a pouco o dia dele foi pior do que o meu, certo? E aí então eu tenho que ter essa consciência de saber que talvez o dia dele tenha sido pior. E não quer dizer que o mundo vai acabar e que eu sou péssimo, que eu sou idiota, ninguém gosta de mim. Esses pensamentos a gente precisa excluir. Excluir da cabeça, eles vêm, de vez em quando eles vão aparecer. Então a gente tem que, na hora que aparecer, reconhecer e já eliminar e tentar focar sempre no objetivo, no mindset de crescimento. E para isso, a gente vai ter que manter um aprendizado constante. Tem um filósofo brasileiro muito conhecido, Mário Sérgio Cortella, possivelmente você já tenha ouvido falar dele. Ele traz o conceito de humildade intelectual, que é independente de quanto você saiba, você sempre esteja em condição de aprender. Independente de você ser o professor, você ser o mestre, você ser o cara lá, o pica, né? O cara mais foda do negócio, você sempre precisa estar em posição de aprendizado, porque se você colocar na cabeça que você já sabe tudo, você fica limitado e não aprende mais. E aí na tendência é você com o tempo ficar obsoleto, ou você não conseguir evoluir mais, ficar estagnado. E aí Epiteto, né, traz a frase: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então como é que você vai aprender se você acha que já sabe? E aí mais uma vez eu falo desse livro aqui, ó. O ego é seu inimigo. Quando eu acho que sei demais, eu deixo de aprender. E se eu deixo de aprender, eu deixo de evoluir.